momento chegou, meus filhos. Dentro do tempo terreno, existem poucos anos para o avistamento definitivo visual do 12º planeta do vosso sistema solar, denominado pelos assírios de Nibiru. Com a chegada dentro do campo gravitacional do vosso planeta desse outro, temos o fechamento de um ciclo estelar que há muitos anos não configurava com tantas e importantes situações de ordem cósmica. Quando muitos de vocês avalizavam pedaços de canalizações e aspectos cósmicos, não sabiam como encaixar essas informações dentro do contexto estelar. Muito bem, o quebra-cabeça está se formatando de forma precisa. Ainda são poucos os seres encarnados com uma real clareza do que está por ocorrer e da importância disso. Por esse motivo venho ajudar no esclarecimento de parte desse mistério cósmico que envolve suas almas desde que chegaram à Terra. Como sabem, existem diversas almas vivendo dentro do campo magnético da Terra, desde o plano material da vossa fisicalidade, até de outras fisicalidades etéricas mais sutis, totalizando um valor próximo a 28 bilhões de almas, que em sua maioria são provenientes de outros sistemas planetários, quando do passado foram deixados aqui por vários motivos, além da questão dos exilados. Muito bem, esse processo tem um fator importante dentro do palco político estelar. Como já abordei em canalizações anteriores, que fazem parte dos livros da linha do Confederação Intergaláctica, a dualidade entre as forças trevicas e da luz, são manipulações políticas que se estendem a mais de 13,6 bilhões de anos em vossa galáxia, decorrentes de diferentes realidades dimensionais e propósitos evolutivos, que em um certo ponto da linha evolutiva de cada sociedade e realidade temporal, acabaram entrando em conflito ou contato com outras realidades, gerando assim jogos de interesses políticos na busca pelo conhecimento absoluto e pela conquista do universo. Cada raça espacial que participou desse processo gerou uma linha kármica dentro da constante e universal da lei do amor incondicional, que rege a estrutura atômica dos 12 elementais atômicos da sustentação das realidades encarnacionais abaixo do superior e das monadas galácticas. Com isso, todo um contexto de manipulação dentro do livre-arbítrio foi desenvolvido e gerado uma dissidências de realidades paralelas em planos alternativos de cada psique galáctica, o que gerou cerca de 49 realidades paralelas que por sua vez entraram em choque com os criadores dessas realidades, pois o experimento saiu de controle. Os criadores das experiências com a polaridade mais drástica, mais negativa por assim dizer, criaram horrores que nem eles podem suportar e nem criar, acabaram por contaminar e interagir com raças e culturas que não tinham escolhido esse caminho, gerando assim todo um contexto de fluxos paralelos de negatividade e conflitos sociais de ordem cósmica. O vosso conjunto espaço-tempo é composto por um grupo de 22 astros galácticos, que normalmente é denominado de grupo das 21 galáxias, sendo que o 22. É a ilha central e capital administrativa, que alguns canais identificaram como sendo Salvington, o que é parcialmente correto, do ponto de vista limitado terreno, pois na verdade Salvington é um portal para essa ilha capital de onde está a sustentação do campo orbital das 21 galáxias, que gira ao redor desse ponto, de onde é sustentada o universo de livre-arbítrio local do universo maior de Nebadon, do qual o criador e filho paradisíaco Mika da ordem dos Micaeus é o sustentador crístico. Com os co-criadores de seus experimentos, perderam completamente os parâmetros dos fluxos energéticos de seus experimentos e de suas próprias consciências. Todo um processo de degeneração cósmica foi gradualmente configurado em muitos sistemas estelares, como ocorreu dentro do quadrante do sistema de Satânia ou Oriones, como vocês o conhecem, envolvendo séries de elevada capacidade dimensional, como os Lanonadate Lucifer, Satã, Tualk, Aiotak e outros de sua categoria, que detinham um poder de criação e responsabilidades equivalentes, gerando assim e semeando dessa forma o vírus da dualidade, que com o passar do tempo acabou ficando descontrolado e levando à loucura a bilhões de almas encarnadas em suas ilusões destrutivas e pecados gerados pela imaginação e tortura ao próximo.
A cada fim de um ano galáctico, que no vosso caso possui aproximadamente 260 milênios terrenos, é feito um processo de limpeza ou mesmo de organização dos parâmetros dimensionais para um estudo da evolução consciencial das almas dentro do processo evolutivo e de suas ações perante o Criador Absoluto. Verifica-se o que cada filho da criação manifestou com seu poder de co-criador em seus padrões mentais, sentimentais e nas formatações que deles partiram. No entanto, neste momento, devido a diversas configurações estelares, temos uma junção e conjunção cósmica com os outros universos locais semelhantes a Nebadon, o que na verdade determina um alinhamento simétrico entre os 7 superuniversos e um foco direto para os campos dos 5 superuniversos etéricos além da realidade vibracional da 12ª dimensão, o que deixa isso fora do alcance da maior parte das consciências encarnadas. Com essa configuração que está sendo verificada por todas as culturas, onde a energia Matma e outras como o cinturão de fótons, o fluxo dos 144 raios de Alfa e Ômega, tendo já os 49 raios diretamente canalizados para a Terra, temos todo um contexto de alteração no campo atômico da própria estabilidade dimensional do universo que vocês conhecem. Isso é válido para todas as 12 constantes dimensionais do universo de livre-arbítrio, o que está levando à loucura a maioria das 143 trilhões de almas envolvidas com esse experimento sobre a própria dualidade, onde um senso ou julgamento sideral está sendo preparado para analisar a proposta e a evolução de cada grupo envolvido com esse propósito. Portanto, o grande julgamento sideral não é apenas com a humanidade terrena, como muitos religiosos acreditam, mas sim com os próprios seres que criaram a humanidade e a manipularam, deixando-a aleijada e fora do contexto sideral devido à sua conveniência política egoísta, além de diversos aspectos da rebeldia perante a energia criadora e ao amor incondicional do Cristo. A chegada de Nibiru traz a confirmação de um processo cósmico importante, onde existirá um fórum intergaláctico que será realizado no orbe terrestre, porque a mesma possui os portais de acessos 49 realidades do umbral e com isso a conexão com o umbral de todos os mundos, ligados ao livre-arbítrio e às polaridades negativas, que abrigaram esse tipo de experimento. O grande portal cósmico será aberto a partir da Terra em breve. Muitos já estão sentindo esse portal se abrindo, onde as escrituras bíblicas e similares falam dos portões do inferno sendo abertos e que os lacres ou selos sagrados serão rompidos para que os anticristos possam ser chamados e ficarem de frente para o Criador maior, e assim proceder o grande julgamento das almas do universo. Na verdade, o que está ocorrendo e a chegada de milhares de delegações da Federação e de outros grupos não federados, sendo que uma grande parte é rebelde, ou seja, grupos que têm usado a manipulação para obter o poder sobre as raças mais primitivas. Os seres de Nibiru são pai desses seres de baixo grau evolutivo, de 4ª dimensão, que sempre vieram à Terra para escravizar e saquear o vosso mundo, além de terem desvirtuado as verdades sagradas de outros grupos estelares, como de Sirius e das Pleiades, provocando com isso uma série de distorções nos arquétipos cósmicos desses povos, além de terem se comportado de forma irresponsável pelo processo evolutivo que lhes foi confiado há mais de 450 mil anos da vossa contagem. Eles são uma raça renegada que tem se aproveitado das oportunidades e da politicagem intergaláctica dos mundos encarnacionais para subsistirem sem honra. Com a chegada do astro higienizador Ecolovos, que está vindo do quadrante de Vega, todo um processo de limpeza e expurgo espiritual, ou mesmo a morte espiritual, está sendo preparada através do Conselho dos Anciões de Dias e do Conselho Kármico, que na verdade são uma mesma coisa dividida em diferentes realidades siderais. Todos os grupos da luz estão se unindo junto à confederação que está preparada para intervir no momento exato do ápice das energias, quando a separação efetiva do joio e do trigo será manifesta, dentro dos movimentos políticos que todos os grupos estão efetuando. Muitos dos grupos da Federação, tendo graves passagens kármicas no passado, estão buscando via sua manipulação encobrir seus atos e mascaram com palavras floridas e gestos amáveis, mas na verdade estão apavorados com os acontecimentos que estão se configurando além da fronteira de suas realidades.
Os mestres da Fraternidade Branca dentro de seus respectivos campos dimensionais e realidades crísticas, estão contatados com a Confederação para ajudar nos processos de distribuição dos focos de luz e da abertura dos portais. Para isso o Senhor Jesus Cristo veio implantar, além de sua missão de renovação de energia, deixar a semente dos 144 mil mestres encarnados que são altos comandantes da Federação e da Confederação para o momento final do julgamento. Esses 144 mil mestres e comandantes de luz, não possuem a consciência totalmente desperta para suas reais funções que breve serão manifestas além dos planos etéricos, também dentro da realidade terrena, quando a grande invasão ocorrer. Com relação à grande invasão, devem estar cientes que os principais governos de seu mundo sabem de grande parte dos acontecimentos, claro que de forma parcial, como lhes foi contado pelos visitantes, que fizeram grandes pactos e trocas de favores, gerando o que vocês conhecem como o sinistro governo secreto, SGS, que muitos canais têm divulgado nestes últimos 12 anos. O governo norte-americano e o russo, em se espalhado pelo planeta com suas bases militares secretas para criarem o verdadeiro campo minado de armamentos de alta tecnologia espacial e extraterrestre, para aniquilarem os Anunnakis de Nibiru, e ao mesmo tempo tentarem explodir o Eclovos ou Ecolovos. Por outro lado, um grupo de Grais tem planejado, junto com alguns dirigentes de Nibiru, um projeto ousado de reunirem todas as frotas e forças bélicas para destruírem ainda antes do calendário Maia chegar ao fim o Ecolovos, deixando assim o grande julgamento para outra oportunidade, tentando com isso sabotar esses processos divinos de ordem maior. São grandes os projetos, mas a espiritualidade e percepção do que isso envolve é muito limitada. Vosso planeta está recheado de bases no subsolo de vários continentes. Somente na América do Sul, existem cerca de 7 pontos-chaves de alto poder misto entre terrestres, e as delegações rebeldes, que prepara seus canhões de efeitos sônicos e dimensionais para a chegada dos Anunnakis, que por sua vez se consideram os donos da Terra, e veem como uma egregória negativa. Por outro lado, as delegações rebeldes que já estão instaladas na Terra querem ficar com a mesma e escravizar a humanidade debaixo dos padrões de manipulação que a vossa mídia já vincula, limitando os padrões mentais com sua tecnologia e alimentação controlada. Assim existe um grande jogo de interesses entre os Grais, Draconianos, Anunnakis e outros povos infiltrados na Terra, todos querendo disputar o poder sobre os sagrados portais multidimensionais que existem na Terra e que estão sob a proteção dos grandes guardiões que são Elohims da Fraternidade Branca, que por sua vez estão ligados à Confederação Crística ou Intergaláctica como vocês a descrevem. Não somos uma frota armada, como podem pensar, somos seres que habitamos outras esferas diretamente ligados à fonte suprema e vivemos do amor. Podemos controlar todas as realidades suprafísicas e multidimensionais que são as vossas realidades, podendo com isso impedir a própria movimentação dos vossos átomos se assim for necessário. Nossos Merkabas possuem a capacidade de absorver as mais poderosas armas que vocês já criaram e seus aliados rebeldes. Por isso não existe ameaça para com nossas famílias, os filhos de Miguel, ou seja os filhos da luz, que vivem pelo amor e pela causa da liberdade, serão protegidos sempre, e são grandes mestres de luz, que no momento correto irão fazer a grande diferença. Estamos preparados para intervir severamente caso se faça necessário. Deixo claro a todos os filhos das trevas que seus sonhos de poder estão no fim e que o comandante Ashtar e as delegações estão cientes de todos os planos de sabotagem em todas as realidades, o que com isso determinam a sua índole rebelde e a sua última chance, esta sendo mais uma vez gasta em atitudes insanas. Não pensem que seus arsenais poderosos poderão levar a termo efetivo a sandice que o desespero gerou em suas mentes. A maior parte de vossas forças está se rebelando buscando acordos com os mestres da Fraternidade Branca e com os comandantes do Estado-Maior de Ashtar. Isso é mais uma prova interna da incapacidade que vocês têm de entrarem em profunda reflexão sobre seus atos, e procurarem regenerar dentro do possível e corrigir os erros cometidos. A maior parte dos anjos caídos se perderam pela arrogância.
vocês têm declarado uma guerra eterna contra o amor e os mandamentos do Cristo, que é uma energia única, que foi manifestada por diversos mestres que passaram pelos mundos rebeldes além da Terra em diversas oportunidades. Saibam que o tempo chegou ao fim e o próprio Mika e anciões dos dias estarão presidindo esse grande julgamento da polaridade dentro do grupo das 22 galáxias internas de Nebadon. A nave Estrela da Via com seus 20.250 km de diâmetro está em órbita de vigilância em uma realidade dimensional além da percepção sensorial das raças do sistema solar e das visitantes, aguardando o momento definitivo para interferir nas sândices dos rebeldes. Não serão permitidos mais atitudes bélicas de ordem sideral dentro do quadrante sistêmico. Para isso o comando estelar está sendo instruído e os grupos rebeldes têm buscado uma saída diplomática, que se realizará em um grande fórum com a humanidade em um futuro muito próximo, talvez dentro ainda do prazo final do calendário maia, ou seja, até meados de 2012. Quando o grande fórum será realizado e todas as delegações presentes deverão analisar o processo evolutivo e a humanidade deverá saber de toda a verdade, de sua origem e revelar em que seus deuses eram visitantes espaciais imorais, que em parte eram refugiados de outros planetas devido às suas posturas negativas ou egoístas, dentro da comunidade sideral, que buscava um aspecto harmônico e fraternal de vasculhares e colonizarem o universo sideral. Meus filhos, entenda que nada ocorre ao acaso no universo, somos os construtores do vosso universo, que há muito tempo no passado entregamos lindo e formoso para as hierarquias siderais, que acabaram desenvolvendo seus experimentos com a dualidade e cairá devido à sua postura arrogante e irregular. Estas de volta para fazer a grande sindicância sideral do que realmente ocorreu e não do que quem nos apresentar. Temos a capacidade de analisar a memória quântica de cada átomo do universo que criamos, sabemos de cada microsegundo de vossas vidas, para todas as realidades dimensionais do grupo das 22 galáxias e também dos planos paralelos, de cada alma gêmea dos quadrilhões de almas encanadas dentro das 12 dimensões e das outras acima delas. É por esse motivo que ainda estamos permitindo que os acontecimentos cheguem a um clímax total, para que os grupos de Melchizedek, Voronandek, Lamonadek e outros possam estar de posse do maior número de registros acásticos de segundo a segundo e com isso comprovar para vocês mesmos a sua incapacidade de amar ao próximo, de se amarem e de estarem se autodestruindo em uma sândice de atos e pensamentos desconexos, que foram implantados pela manipulação do passado. Isso é válido para todos os grupos rebeldes. Cada fragmento de elemental do vosso universo está sendo escaneado e processado dentro das experiências encarnacionais de cada alma. O nosso trabalho está muito além do que vocês acreditam. Não viemos para vosso sistema solar apenas para impor nossa presença com nossas naves de luz e mostrarmos que somos invencíveis, pois essa não é nossa natureza. O comandante de luz Ashtar, sozinho detém o poder mental e espiritual de acabar com toda a frota espacial dos rebeldes, mas sua função e propósito não é esse. Estamos aqui porque nossos filhos e netos desvirtuaram o que lhes entregamos no passado e levaram bilhões de almas a entrarem dentro de um ciclo vicioso, que contaminou a sua condição crística de sem luz na egregore do amor, a corrupção que foi inserida nos padrões genéticos e outros fatores muito interessantes de negatividade que foi gradualmente gerada e amplificada pela ilusão de cada alma que escolheu participar desse projeto. Inicialmente o projeto da dualidade prévia a um ciclo encarnacional limitado, onde as almas deveriam testar a sua capacidade evolutiva dentro dessas realidades e aprender a criar com amor, gerando assim um universo harmônico dentro de suas realidades e limitações de percepção, para assim gradualmente unirem as realidades mais densas com as mais sutis na egregore do amor e da criação harmônica com todos os elementais do universo, o que não ocorreu na maioria dos casos, devido ao egoísmo e a cegueira que a alta dualidade e corrida pelo poder e a alta tecnologia provocou na consciência das almas encanadas em muitas raças.
Dentro desse processo não há um culpado específico, e sim um efeito direto da falta de pudor e escrúpulos dos dirigentes iniciais que deixaram que os acontecimentos chegassem a tal parâmetro de energias, procurando com isso gerar um império de horrores das ilusões de cada alma, o que levou a grande império estelares a entrarem em pânico como ocorreu em Capela e outros similares, como está ocorrendo com as realidades mais densas do vosso planeta. Analisem a vossa realidade social e energética. Vocês vivem dentro de um caldeirão prestes a explodir a qualquer momento, que se não fosse pela ajuda e amor dos mestres da Fraternidade Branca e dos comandos estelares da luz, já teriam entrado na Terceira Guerra Mundial há muitos anos. Portanto, existe uma realidade que muitos de vocês não querem enxergar, que são as suas vidas, os reflexos delas dentro do vosso cotidiano e das relações kármicas geradas há anos dentro do princípio quântico que temos abordado em diversas etapas do nosso trabalho com a humanidade. Com a chegada de Nibiru, um ciclo se fecha e todo um contexto de libertação e de conflitos bélicos entre esses grupos de poder devem ocorrer de forma dissimulada, com um grande aumento de aparições de naves nos céus, e os governos tentando desmentir ou desviar via censura as reportagens sobre esses assuntos, mas uma grande inquietação estará se apoderando da humanidade, que está intuindo uma mudança energética e social, além da alteração cada vez maior do fluxo de tempo, como já o percebem, mais curto e dinâmico. Não permitiremos ataque maciço contra a Terra, mas sim os processos políticos que levarão à separação definitiva do joio e trigo. Sem que vocês percebam, cada um estará tão entretido com seu jogo político, que não perceberão que estão jogando um jogo muito maior que está fora do controle de vocês e dos rebeldes. Nosso jogo de purificação e identificação das almas está além das fronteiras da manipulação científica e cultural. Ela envolve parâmetros quânticos multidimensionais além das realidades das 22 dimensões básicas, o que interage além das fronteiras dos arcanjos, Elohims e outras esferas, que vocês, seus visitantes e criadores genéticos, desconhecem. Lembrem-se, somos aqueles que criaram as galáxias e todas as realidades cósmicas que enxergam, e que as entregamos aos nossos filhos e netos, para que se tornassem co-criadores do amor, mas isso não foi aproveitado por todos. Estamos de volta para cobrar as responsabilidades de cada alma dentro desse processo, que se alastrara por vários anos cósmicos dentro de um processo natural de limpeza e transmutações. Cada átomo está sendo trabalhado para o despertar de consciência que vocês, nossos filhos diretos e indiretos, estão passando e que ainda devem passar dentro dos ciclos cósmicos, para que possam completar vosso propósito maior de se tornarem co-criadores em sintonia com o universo maior do absoluto, além das fronteiras cósmicas das 12 dimensões que vocês pertencem. Queremos que a liberdade seja uma realidade para todas as almas desse processo, que possam ser removidas as máscaras e que cada um perceba a sua participação dentro do jogo que começaram e não sabem terminar, não conseguem definir a sua realidade e ilusão. Estamos dentro do campo magnético do vosso universo a pedido do Pai-Mãe Universal e dos filhos paradisíacos para ajudar no processo de reestruturação das energias para o que está por vir, com a grande mudança dimensional da galáxia e de cada um de seus mundos contidos dentro de seus campos magnéticos. Vêm muitas mudanças que gradualmente são presentes dentro da vossa intuição, isso tanto para os terráqueos, como para os grupos rebeldes presentes em vossas realidades, mudanças que os estão assuntando tanto quanto vocês, mas que são o efeito direto de vossas atitudes dentro da lei maior de causa e efeito, que vocês denominam de karma ou dharma, conforme vossas filosofias espirituais. Viemos em paz e queremos manter a paz, mas vocês não possuem paz dentro de vossos corações, gerando assim uma alteração nos padrões da chama trina, que dificultam que a vossa real essência seja manifestada e possam ser identificados pelos comandos estelares, que vieram para resgatar a vossa alma de volta para seus mundos estelares, como é o caso de várias delegações, que estão a procurar seus antigos comandantes e irmãos, que ficaram presos na Terra para a experiência da dualidade e as capacidades da alma de criar ilusões e realidades dentro da fisicalidade, e com isso gerar um novo ciclo evolutivo em seus mundos originais.
Muito bem, isso chegou a um patamar que está além das capacidades energéticas de cada ser envolvido, devido ao contexto político que foi criado por tantas delegações. Assim, a limpeza teve que ser inserida via energias quânticas de ordem cósmica, além das capacidades, tecnologias e consciências da maioria as amas dentro do processo do jogo de poder da Vossa Galáxias e do grupo das 21 galáxias em experiência com a dualidade. Vossos cientistas já localizaram Nibiru e o Ecolovos em muitos anos e sabem de sua aproximação e estão procurando esconder ao máximo o que vem pela frente, pois nem eles sabem, dentro desse jogo de rato e gato da política governamental e do SGS, que procura manter o domínio absoluto sobre a verdade das raças estelares presentes na Terra e dos pactos tecnológicos que foram feitos com eles. O jogo que vocês criaram está interessante, mas decadente e prestes a entrar em uma fase definitiva que marcará a separação entre os filhos de Miguel e de Satã, como alguns preferem, na verdade entre os filhos da luz do amor, com o do poder e da cobiça. Portanto, a definição na vida de muitas almas encarnadas e desencarnadas além das outras realidades estão se configurando dentro das leis maiores para o ajuste definido de energias que entrarão para o novo ciclo estelar e ano cósmico que se inicia em breve, um ano galáctico de muitas transformações e mudanças para a luz, que devem ser ancoradas por grandes mestres e líderes políticos, para procurar reverter o processo negativo destes últimos 7 anos cósmicos de trevas e abusos de poder por parte dos renegados e hierarquias estelares que geraram esse processo de dualidade onde a alma deveria ser testada em sua integridade em todos os níveis. O teste chegou a clímax e o momento de prestar contar está muito próximo. A todos os meus filhos e netos, assim como a todas as almas, fiquem concentrados em vossas realidades, transmutando vossa parcela negra e procurando viver na luz e pela luz. Não permitam que as realidades desvirtuadas e as fofocas desestruturem vosso mais profundo propósito, que é ser luz e amar a si mesmos e com isso ao próximo. Procurem viver de forma íntegra, com reto pensar e reto viver. Deixem que a vossa intuição os guie para os verdadeiros filhos da luz, e não permitam que os falsos profetas do espaço os engane, como no passado já o fizeram inúmeras vezes. Não sigam esses falsos salvadores, pois eles não vieram para isso, e sim para escravizar como sempre o fizeram. Libertem-se definitivamente disso, pois momento esse. Seja os mestres da luz que sempre foram e neguem essa realidade que será deturpada e criada pelos governos de salvadores do espaço, quando na realidade são as frotas do anticristo da Bíblia que estão se fazendo passar de santos em pele de cordeiro para tomarem o poder da terra e escravizar a humanidade, tentando com isso desestruturar o plano do resgate do comando Ashtar do ponto de vista espiritual. Sejam fortes no amor e na perseverança da igualdade e dos valores do reto pensar e na integridade com a vossa consciência que o verdadeiro mestre de vossas vidas, não o que as pessoas querem que vocês sigam, somente a vossa consciência e intuição podem libertá-los desse jogo suicida que estão vivendo há milênios. Estamos aqui para ajudar nisso, na sua libertação a partir de dentro de vocês e não dos aspectos externos que os governos e religiões criaram para descentralizar vossos esforços em enxergar a verdadeira luz e serem essa luz e ação. Sempre que pedirem pela nossa presença e ajuda, lá estaremos. Somos seres de pura luz, que podemos configurar a forma humana para comunicação, mas apenas trabalhamos com a egregore do amor e não passamos informações de pânico e terror para vocês, pois com isso estaríamos negando a nossa essência quântica de propagação magnética da harmonia do Criador, com o qual estamos em perfeita sintonia. Por isso insistimos que cada um de vocês seja forte em contatar a vossa intuição e não entrar no jogo de poder que o governo dos Estados Unidos está desenvolvendo com as bases secretas da Amazônia, deserto de Atacama, Planalto Brasileiro e Goiás e Tocantins, região central da Argentina, Patagônia, Oceano Atlântico e Pacífico e localidades próximo à cidade de Santa Maria no interior do RS. Onde funcionam algumas das principais bases mistas com as forças rebeldes, onde os draconianos, Grais e outras delegações planejam seus jogos de poder, para impedir os Anunnakis de tomarem o poder sobre a Terra e a sua humanidade, e também para unirem forças para impedir a chegada do Ecolovos.
Esses jogos de consciência são para do que se esperava no processo final, da mesma forma quando uma criança deve passar de uma fase para outra de suas vidas, têm medo do que está por vir, e se apegam ao que já possuem de forma manhosa. Essa é a nossa percepção do processo atual da vossa galáxia e das outras 20 restantes de similar processo. Portanto, meus queridos, cada um já fez a sua escolha e ainda em outras pela frente. Aprendam a amar e procurem viver sem guerras, desarmem-se de dentro para fora e saiba colocar seu tubo eletrônico para funcionar. E com isso a proteção total contra as forças negativas que estão interagindo para desvirtuar a vossa luz interna. Estaremos com vocês em todas as situações, passam por nós e estaremos, sou um irmãos e pai criador que junto com Sananda e muitos outros de igual luz, queremos modificar os erros do passado deixados pelos nossos filhos e resgatar as vossas almas para seu verdadeiro endereço, que é a morada do Pai Mãe absolutos e não as ilusões que vocês consideram como absolutas. Estamos juntos na luta do amor pela libertação e nisso ancoramos o nosso poder, pois somos o absoluto que não pode ser vencido e não pode ser identificado, pois somos a própria essência do Criador maior em ação, somos a estrutura atômica universal em todas as realidades, caminhando para a manifestação do absoluto dentro de cada átomo e de cada ligação molecular. Não existe força contra isso, pois do contrário o universo e o próprio Criador deixariam de existir. Fiquem no amor e na proteção do vosso eu superior e metalizem as nossas luzes e presença para que possamos ajudá-los a se libertarem do processo atual de cegueira e desespero. Sou vosso protetor incondicional, e estou aqui a pedido de Sananda e da Confederação Crística. Fiquem na luz, pois essa é a vossa real essência, como parte do Criador e do Espírito Santo que habita vocês. Shtareer. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para propagar as informações. Vitória da Luz.